Para a abertura da sessão ordinária, solicito ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Maranhão de Araújo Filho. Arlindo Maranhão de Araújo Filho, presente. Avenida Aparecido Rocha. Presente. Avenida Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, presente. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Carlos Alberto de Almeida Noronha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, presente. Sidney Giron. Sidney Giron, presente. Tadami Kawata. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, presente. Senhor presidente, temos a informar que nessa sessão que nós temos 13 vereadores presentes e 6 vereadores ausentes. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho da terceira sessão ordinária do terceiro ano da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba, e de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Pastor Bonifácio Campané para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura da palavra de Deus no Evangelho de São João 5,37. E o Pai me enviou, e Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não crede naquele que Ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. E eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, esse o recebereis. Como podeis crer, vós, que venhais glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Pois se cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Agradecemos o vereador Pastor Bonifácio Campané pela leitura do texto da Bíblia Sagrada.
Iniciamos o grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A, do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores edis que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente desta sessão, após o que serão consideradas aprovadas. Artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução número 1238/97. Comunicamos aos senhores vereadores que se encontram à disposição na mesa a prestação de contas referente no mês de novembro e dezembro desta Casa de Leis. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Correspondências recebidas do Executivo. Item 1. Ofício número C01577/99. Encaminha indicação número 02599 de autoria de Edil Bonifácio Campaner. Item 2. Ofício CC01504/99. Encaminha resposta ao ofício P/454 desta Casa de Leis. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, em atendimento ao que dispõe a resolução 1167, de 11 de abril de 94, os vereadores abaixo assinados indicam para líder e vice-líder do Partido Liberal, PL, respectivamente, os edis Arlindo Mariano de Araújo Filho e Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sem mais para o momento, firmamos, respeitosamente, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho e vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Senhor presidente, em atendimento ao que dispõe a resolução 167, de 11 de abril de 94, regimento interno, os vereadores abaixo assinados indicam para líder e vice-líder do Partido Progressista Brasileiro, PPB, respectivamente, os edis Sidney Giron e Nelson Reis Alves. Sem mais para o momento, firmamos, respeitosamente, Sidney Giron, vereador do PPB, e Nelson Reis Alves, vereador do PPB. Senhor presidente, em atendimento ao que dispõe a resolução 1167, de 11 de abril de 94, do Regimento Interno, informamos a Vossa Excelência que a Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação, após a eleição entre seus membros, passa a ter a seguinte direção: presidente, vereador Jaime José da Silva; vice-presidente, vereador Clemente Cavazana; membro, vereador Nelson Reis Alves. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente, vereador Jaime José da Silva, presidente da comissão. Em atendimento ao que dispõe a resolução 167, de 11 de abril de 94, regimento interno, informamos a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, que a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, após a eleição entre seus membros, passa a ter a seguinte direção: presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira; vice-presidente, vereador Sidney Giron; membro, vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente da comissão. Solicitamos ao senhor secretário, vereador Avelino Aparecido Rocha, que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Correspondências recebidas de diversos. Item 1. Câmara Municipal de Suzano comunica a composição da nova mesa diretora. Item 2. Deputado estadual Edson Gomes, cumprimentando o presidente desta casa, Edil Tadami Kawata, pela sua eleição e desejando-lhe uma profícua gestão frente à Câmara Municipal de Araçatuba. 3. Sindicato Rural da Alta Noroeste, cumprimentando a nova mesa diretora desta casa. 4. Câmaras Municipais de Santa Rosa do Viterbo, Marília, Guararapes e Tupã, comunica os membros da nova mesa diretora eleita para dirigir os trabalhos do ano 99 e 2000. Solicitamos ao senhor secretário, vereador Avelino Rocha, que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo.
Senhor presidente, sob o impacto do agravamento da crise econômica e política que se abateu sobre o país nos últimos tempos, e tema de reformas nos setores da administração pública tomou ênfase e ganhou inusitada dimensão. É salutar e auspicioso que se torne consciência de que os serviços públicos e o aparelhamento do município implicam em custo financeiro que é pago e suportado pela coletividade. Como sabem todos, a grande maioria dos municípios do país passa por momentos de extrema dificuldade financeira e, de resto, Araçatuba. Conhecemos suas causas e, de nossa parte, a verdadeira mobilização de esforços e de ideais sobre o superar a crise e restabelecer a economia do município. Após exaustiva e profunda análise no contexto da atual recessão e certo de nosso dever de alocar recursos e revisar o processo geral de arrecadação, um aspecto que nos parece essencial, em primeiro grau, é começar internamente, contendo e coibindo qualquer dispêndio que seja desprezível ou mesmo adiável. Não há, pelo menos a princípio, nenhuma outra saída ou delonga de providências a não ser diminuir gastos. Reconhecemos, então, de boa fé, o dever de propor as seguintes medidas extraordinárias, não tão drásticas e perigosas quanto a atual crise vivida. Item 1. Extinguir imediatamente a possibilidade de incorporação de direitos e vantagens aos vencimentos de funcionários ou servidores que vierem ou estejam exercendo cargo em comissão. É preciso afirmar que o funcionário ou servidor, sendo nomeado a algum cargo em comissão e nele permanecendo por um prazo de 5 anos ininterruptos ou 10 anos interpolados a este, mesmo sendo exonerado do cargo, é garantido os mesmos salários e vantagens do cargo que exercera. Ou seja, havendo nomeação de uma outra pessoa àquele cargo em comissão, 2 estariam percebendo por ele: o funcionário que incorporou os vencimentos e o que estaria exercendo o cargo. E assim sucessivamente, 2, 3. Com efeito, hoje, a folha de pagamento, tanto do Executivo como do Legislativo Municipal, tem peso desfavorável, com a possibilidade iminente de se tornar insuportável. É necessário romper-se este círculo vicioso. E assim, o presente projeto tem o efeito de apenas manter proporcionalmente tais gastos, não permitindo doravante a sua onerosidade por essas causas, e não prejudicará ninguém, frise-se, pois estão garantidos os direitos adquiridos e há aqueles que estão ocupando algum cargo em comissão para cuja incorporação restar prazo igual a prazo inferior a 90 dias. Ficar-lhes-á garantido o benefício da incorporação. Item 2. Extinguir a garantia de vencimentos quando afastado de suas funções ao presidente e a seu substituto em exercício do sindicato e associação dos funcionários públicos municipais. Nesse particular, é obrigatório enfatizar, logo de início, que na esfera federal, sobre a qual deve a administração municipal se balizar, não há remuneração para o servidor afastado para desempenhar idêntica atividade. Isso nos parece bastante coerente. E na esfera municipal há de ser feita uma ligeira intervenção, de modo a igualar o tratamento dado ao mesmo assunto. Ou seja, se o presidente do sindicato e ou da associação de funcionários optar por afastar de suas funções durante o tempo que durar o seu mandato, não receberá do município nenhuma remuneração. Essa providência causará economia ao município, que deixará de ter dupla despesa, pagando o funcionário afastado e o outro designado para substituí-lo na correspondente função. Item 3. Extinguir imediatamente a possibilidade de incorporação da gratificação de representação aos vencimentos dos funcionários do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba. Com o advento da Lei Municipal número 3.826, de 4 de dezembro de 1992, os funcionários,
ocupantes de cargos em comissão do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba foram contemplados com a possibilidade de serem incorporados integralmente aos seus vencimentos os valores correspondentes às gratificações de representação, quando percebidas por um período de 5 anos, ou à proporção de um quinto por ano de recebimento até o limite de 5/5. Esse benefício, que poderá chegar até 2/3 da remuneração do ocupante de cargo em comissão do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, é uma disparidade injusta e deve sofrer um alinhamento coerente no nível estabelecido aos demais funcionários públicos do Executivo e Legislativo Municipal. E a forma de fazer esse balizamento é revogar o artigo 2º da Lei Municipal 3826, de 4 de dezembro de 1992, que introduziu os parágrafos 1º, 2º, 3º do artigo 48 do Estatuto dos Funcionários do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, DAIA, que prevê a possibilidade de incorporação da gratificação mencionada. É bom que se esclareça que o texto de tais dispositivos, cuja revogação se propõe, foi extraído do Código dos Funcionários Públicos Municipais, artigo 241, e parágrafos, mais tarde declarados inconstitucionais. Por paradoxal que pareça, embora tenham sido considerados inconstitucionais, por vício de iniciativa, dispositivos incluídos pela Câmara Municipal de Vereadores no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, lá no DAIA, permaneceram. Essa observação é absolutamente consciente e justifica a necessidade de se revogar mencionados preceitos que beneficiam os funcionários ocupantes de cargo em comissão do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba por onerarem demasiadamente sua folha de pagamento. Ademais, são injustificadas referidas incorporações por fazerem perder com elas o sentido da própria representação. Por acréscimo de zelo, embora tenham sido declarados inconstitucionais, é bom que se revoguem o cogitado artigo 241 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal 3774, de 28 de setembro de 1992. Todas as demais elencadas provocarão alívio à folha de pagamento do funcionalismo, principalmente a longo prazo, e, por consequência, possibilitarão à Prefeitura expansão de suas atividades e o melhoramento dos serviços públicos prestados. Esta prefeita solicita, mais uma vez, o apoio dos nobres vereadores para que se aprove com possível brevidade o presente projeto de lei complementar. Atenciosamente, professora Germínia Dolce Venturoli, prefeita de Araçatuba. Consultamos o plenário e considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, recentemente foram propostas algumas alterações do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com o objetivo de proporcionar economia à folha de pagamento dos funcionários. De fato, acreditamos existir sobre ela um peso exagerado e as medidas propostas deverão proporcionar certo alívio. Ao mesmo tempo, é preciso adaptar a administração e investir em recursos humanos devido às exigências do momento. As disposições do parágrafo 4º do artigo 220 da Lei Municipal 3774, de 28 de setembro de 1992, opõem-se ao processo de modernização da administração pública pretendida. De acordo com o citado dispositivo, todo funcionário público municipal, em havendo motivo justo e a critério do seu chefe imediato, poderá ausentar-se do seu local de trabalho para tratar de assuntos particulares por até 2 horas, sem qualquer desconto ou compensação de horário, com limite máximo de 3 vezes por mês. Não se trata, evidentemente, de direito do funcionário, mas de uma mera liberalidade da administração. No entanto, assistimos a um fato totalmente contrário, de difícil controle e fiscalização. É a saída abusiva de funcionários de seus postos de trabalho, e é a conhecida e lamentável existência de certo planejamento e revezamento entre eles pela utilização deste permissivo.
principalmente nos últimos dias da semana, atrapalhando em muitos casos o bom andamento do serviço. Aí é que se torna inadmissível e fere o princípio que norteia a administração municipal. Ademais, é bom que se evidencie que os funcionários municipais, para tratarem de assuntos particulares, já dispõem, conforme a legislação vigente, do direito de faltar no trabalho e requerer abono das faltas até 6 dias por ano. Por essa razão, estamos propondo a revogação do mencionado dispositivo, cujos efeitos serão extensivos ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba. Atenciosamente, professora Germínia Doce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento de urgência de autoria do vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru. Requerimento. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental urgência para a discussão e votação do projeto de lei 7/99, de autoria do Executivo Municipal, que altera a disposição da Lei Municipal 4.981, de 5 de março de 1997, em tramitação nesta Casa. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 99, Mário Aparecido Pavan Birubiru, vereador PRP. Solicito ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal para a votação do referido requerimento. Antônio Carneiro da Silveira. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avenida Aparecido Rocha. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner e Averino, sim. Carlos Alberto Almeida Normanha. Carlos Alberto Almeida Normanha, sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, sim. Ed Pereira. Ed Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan. Mário Mardegan, sim. Nelson Resolves. Nelson Resolves, sim. Sidney Giron. Sidney Giron, sim. Tadame Kawata. Também não vota. Badério Cambuí. Badério Cambuí, ausente. Informamos ao presidente Tadame Kawata que 14 vereadores votaram pelo sim e 4 vereadores estão ausentes. Aprovado o requerimento de urgência de autoria do vereador Mário Aparecido Pavan. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que, em 13 de fevereiro de 1999, o jornal Folha da Região noticiou que o médico veterinário Eustáquio Zacur, coordenador municipal de combate à leishmaniose do Serviço de Vigilância Epidemiológica do município, denunciou que 2 médicos veterinários de clínicas particulares de Araçatuba estavam efetuando o tratamento de cães portadores da doença, considerando que, na mesma matéria, foi publicado parecer exarado pelo médico veterinário Giovannini Evelyn Coelho, do Ministério da Agricultura, que alertou que o risco de tal procedimento, o qual coloca em perigo a saúde da população, considerando a gravidade da denúncia por ser ato criminoso, burlar o serviço de controle de tal zoonose, considerando também que a denúncia foi feita apenas à imprensa e não sendo divulgados os nomes dos envolvidos, ato esse que coloca sob suspeita toda uma classe de profissionais, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte: item 1. Quais os médicos veterinários que estão ministrando o tratamento proibido? 2. Por que não foram divulgados os nomes desses profissionais quando da denúncia formulada ao jornal? Item 3. Quais as medidas tomadas por essa secretaria com relação aos profissionais
que estão burlando o trabalho de controle dessa zoonose? Que tem 4. Como o tratamento é proibido, por que não foi efetuada a denúncia às autoridades policiais e judiciárias? Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 99, Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador PL. O presente requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Senhor presidente, colegas vereadores e público ouvinte. A matéria que me traz à tribuna é de relevância, de grande relevância e de muita importância para a nossa cidade. Ocorre que um determinado departamento da Secretaria da Saúde Municipal efetuou uma denúncia junto a um jornal desse município, dizendo que 2 médicos veterinários particulares de Araçatuba estariam efetuando um tratamento que é considerado proibido pelo Ministério da Saúde. Esta prática coloca em risco a saúde da população. A doença em questão é uma doença gravíssima, de difícil controle, uma doença do início do século e que infelizmente voltou, e a primeira cidade do estado de São Paulo que foi acometida por essa doença é justamente Araçatuba. Ocorre que a forma como foi feita essa denúncia, eu considero bastante falha, porque o funcionário da prefeitura que denunciou não citou o nome dos veterinários envolvidos. E da forma como isso foi feita, coloca sob suspeita toda uma classe de profissionais. E isso não pode acontecer, principalmente partindo de um órgão público. Antes de se fazer uma denúncia desse nível, deve-se, primeiro, checar quem é que está fazendo isso e, no ato da denúncia, dizer os nomes. Fazer uma denúncia da forma como foi feita, sem dizer quem é, prejudica de maneira muito acentuada toda a classe de veterinários da cidade. E eu, porque, além de ser vereador, sou veterinário, quero que o mais breve possível seja esclarecido esse fato, que a cidade saiba exatamente quais são os profissionais que estão fazendo isso, para que eles sejam punidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e pelas autoridades policiais e judiciárias, se for o caso. Um outro detalhe, ao longo do requerimento que eu estou fazendo, é que, como um órgão público e responsável pelo controle dessa doença, a Secretaria da Saúde deveria ter denunciado esses profissionais ao Conselho Regional de Medicina, deveria ter também denunciado os mesmos ao Ministério Público. E, pelo que eu estou sabendo, isso não foi feito. Então, o requerimento em questão é justamente para esclarecer e para que a gente possa realmente coibir esse tipo de comportamento de profissionais de Araçatuba. Mas é importantíssimo que seja dado os nomes dessas pessoas. Basicamente era isso que eu queria dizer. Eu agradeço a sua atenção. Só me dar uma parte, senhor vereador. Com o maior prazer. Olha, eu realmente comungo com a Vossa Excelência essa particularidade. Realmente hoje é prática comum atingir uma classe, esquecendo que na classe há gente que não deva ser tolhido do seu direito e da sua responsabilidade. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, já que temos Vossa Excelência nessa tribuna, para que fizesse o esclarecimento à população de Araçatuba. Qual o mal e qual as consequências dessa doença, para se levarmos mais em conta que a população até agora não está realmente consciente de como é provocado e a forma pela qual isso tem alastrado em nossa cidade. Eu pediria ao nobre presidente e a Vossa Excelência, nobre vereador, se pudesse dar uma explicação à coletividade de Araçatuba desse pormenor, desse diagnóstico, se é que está em condições para tanto, eu lhe ficaria agradecido em nome não só da Câmara dos Vereadores, para o que peço licença ao nobre vereador, como também eu tenho certeza que a cidade está esperando uma reprodução mais clara, com vocabulário mais assim acessível, no que se refere a esse mal que Vossa Excelência bem disse aí e que está perturbando praticamente a nossa coletividade. Se puder fazer, ele fica agradecido em meu nome e em nome de toda a coletividade de Araçatuba. Eu vou fazer um breve relato a respeito da doença
e o faço até com grande satisfação, tendo em vista que é ligado diretamente à minha profissão. Essa doença leishmaniose é uma doença bastante grave, que afeta o ser humano e os cães. Tanto um quanto o outro é de difícil cura. No ser humano só existe um medicamento para tratamento. E esse tratamento consiste no controle da doença. Dificilmente uma pessoa fica totalmente curada dessa doença. Os sintomas que ela apresenta na pessoa, existem duas formas da doença. A forma cutânea, que são feridas espalhadas pelo corpo, feridas estas de difícil cura e que chegam a deformar a estrutura física da pessoa. São feridas bastante acentuadas e bastante profundas. No cão, as feridas também são bastante acentuadas e o transmissor dessa doença é um mosquito. Não é um mosquito comum, não é um mosquito que transmite a dengue, nem é um mosquito doméstico. É um mosquito específico para a transmissão dessa doença. É um mosquito que estava erradicado na nossa região, mas que, infelizmente, ele voltou para essa região. E voltou primeiro em Araçatuba. Esse mosquito, diferentemente do mosquito da dengue, que é aquele que nós já estamos acostumados, ele se reproduz em matéria orgânica em decomposição, o que significa que resto de lixo, folha, terrenos baldios, quintais que não são limpos, são ótimos locais de proliferação desse mosquito. E a transmissão da doença se dá da seguinte forma: esse mosquito, que é o agente específico para a transmissão da doença, pica um cachorro portador dessa doença e, se logo em seguida ele picar uma pessoa, ele transmite a doença. E os sintomas serão os mesmos, na forma cutânea, que são essas feridas espalhadas pelo corpo. A forma visceral seriam as mesmas feridas que se dão na pele, nos órgãos internos, no fígado, no baço e medula óssea. E a forma visceral é muito mais grave do que a forma cutânea. E dificilmente a pessoa sobrevive caso não seja feito um diagnóstico no início da doença. Se pegar uma pessoa que já está com uma doença já em evolução, dificilmente se cura. Então, nós estamos lidando com uma doença bastante grave, uma doença de difícil cura no ser humano e que não tem cura nos cães. Então, os cães que forem diagnosticados positivos para essa doença, e esse diagnóstico só é feito através de exame laboratorial, então não tem como você examinar um cão e já afirmar que ele tem a doença. Só com exame laboratorial para confirmar isso. Mas os animais positivos devem ser sacrificados, não podem ser submetidos a nenhum tratamento, porque eles não se curam. Você apenas vai manter na comunidade um portador da doença que é capaz de contaminar vários mosquitos por dia, e esses mosquitos, por sua vez, poderão contaminar todas as pessoas num raio de 200 metros. É comprovado cientificamente que o mosquito voa cerca de um raio de 200 metros de onde ele está em atividade. Então, não depende de uma pessoa só manter o quintal dele limpo, depende de uma união de toda a comunidade e das autoridades sanitárias em manter a cidade limpa, porque esse mosquito se reproduz especificamente em sujeira, em matéria orgânica em decomposição. Então, não adianta que uma pessoa só tenha bastante asseio. É importante a união de toda uma coletividade. E, paralelo a isso, é importante também que haja uma união de todas as autoridades do município no sentido de tentar o controle dessa doença. E se, como foi exposto aqui, existe uma denúncia de que existem pessoas fazendo um tratamento que é proibido, que seja divulgado o nome dessas pessoas para que elas possam ser punidas e para que não fique toda uma categoria de profissionais sob suspeita em função de uma denúncia dessa forma. Eu acredito que as minhas palavras tenham esclarecido as dúvidas mais comuns com relação à doença. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer a palavra, vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, senhores vereadores,
Às vezes a imprensa atropela a notícia. A pergunta mais importante que deveria ter sido feita, no meu entender, vereador, é se realmente existe o fato. É verdade que tem 2 médicos veterinários tratando de cachorro com leishmaniose? Essa é a primeira pergunta. Porque se ela for mentirosa, as outras não têm razão de ser. Então, o que eu noto é que a imprensa ávida por notícia, às vezes, comete esse tipo de injustiça. Será que realmente existem 2 médicos tratando leishmaniose, sabendo que essa doença não pode ser tratada e que o animal tem que ser sacrificado? Eu não acredito que um profissional formado, que tenha consciência profissional, possa fazer isso. Então, essa é a primeira pergunta que eu faria. É verdade, o fato de, se for verdade, e esse senhor que disse conhecer o fato, contou para o jornalista que publicou a notícia, esse é coautor, é conivente num crime. Porque ele teria que dar nome e suspender imediatamente o médico veterinário do exercício profissional e tomar todas as medidas que o Conselho Regional de Medicina Veterinária determina. No mínimo, ele tinha que fazer isso. No mínimo. É o tal negócio. Os políticos são corruptos. Ora, vamos nominar político corrupto. A mesma coisa. Nós não podemos estar jogando, espalhando pena, porque nós não vamos conseguir catar todas as penas. De forma nenhuma. Eu acho que, inclusive, o Conselho Regional de Medicina e Veterinária de Araçatuba tinha que fazer uma interpelação judicial nesse cidadão. Ele tem que ser responsabilizado. O senhor me permite uma parte? Pois não, senhor. Apenas a título de esclarecimento, eu fiz questão de fazer esse requerimento, porque quem denunciou esse fato ao jornal não é uma pessoa comum. É um médico veterinário responsável, inclusive, pelo controle da doença no município. Então, ele é uma pessoa que está vivendo o problema e é ele que controla isso. Se essa pessoa, que ocupa um cargo dentro da Secretaria Municipal da Saúde, faz uma denúncia dessa, de caráter gravíssimo, e ele diz que tem 2 fazendo, então eu quero saber quais são, porque se ele não disser, aí sim ele vai ser processado por denúncia, por calúnia com relação a toda uma categoria profissional. Eu estou partindo do princípio da informação que ele colocou no jornal. Veja, Vossa Excelência, como é que é grave o fato. Gravíssimo. Esse cidadão vai contar meia verdade para o jornalista? Tem que contar uma verdade inteira. Chega de meia verdade, vamos começar a ser responsáveis. Inclusive os jornais. Quando disser alguma coisa, dizer tudo. Dar nomes, fatos. Não pode ser dessa forma. Eu acho que aqui compromete toda uma classe. Essa é a essência do meu requerimento. Compromete toda uma classe, sem pelo menos dizer ou provar que o fato é verídico. Muito obrigado. Não havendo nenhum vereador inscrito, o presente requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Rodolfo Kikoli, ocorrido no último dia 31 de janeiro de 99, aos 69 anos de idade, considerando que o senhor Rodolfo Kikoli deixa a esposa, a senhora Hélia Ribeiro Kikoli, e os filhos Maria de Lourdes, Valéria, Fausto e Rodolfo Filho. Considerando que o falecimento do senhor Rodolfo Kikoli entristeceu muitas pessoas, pois era querido por todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de conviver, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento do senhor Rodolfo Kikoli, ocorrido no último dia 31 de janeiro de 99, aos 69 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada ciência à família enlutada na rua Walter Guilherme de Moura, número 109, Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 99, vereador Nelson Reis Alves, PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente,
Considerando o falecimento do senhor Antônio do Nascimento, ocorrido no último dia 25 de janeiro de 99, aos 79 anos de idade, considerando que o senhor Antônio do Nascimento deixa a esposa, a senhora Maria Moreira do Nascimento, e os filhos Oswaldo, José, Manuel e Alaide, considerando que o falecimento do senhor Antônio do Nascimento entristeceu muitas pessoas, pois era querido por todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de conviver, requeremos ouvir o plenário, na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio do Nascimento, ocorrido no último dia 25 de janeiro de 99, aos 79 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada ciência à família enlutada, à rua Antônio Gomes do Amaral, 1129. Nelson Reis Alves, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Adriano Piccolini, ocorrido no último dia 13 de fevereiro de 99, aos 64 anos de idade, considerando que o senhor Adriano deixa a esposa Edi Cleusa Piccolini e os filhos Magali e Maurício, considerando que o falecimento do senhor Adriano entristeceu grande parte de nossa comunidade, pois era pessoa muito querida e conhecida, requeremos ouvir o plenário da forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Adriano Piccolini, ocorrido no último dia 13 de fevereiro, e que deste nosso ato seja dado ciência à família lutada, à rua Vitor Meirelles, número 405, Jardim, Nova York, Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 99, Mário Mardegan, vereador PRP. O presente requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Nelson Cinti, ocorrido no último dia 16 de fevereiro de 99, aos 78 anos de idade, considerando que o senhor Nelson deixa a esposa, a senhora Aparecida de Lima Cinti, e os filhos José, Sidney, Silvio, Ronaldo, Andréa, Sueli, Fátima e Cláudia, considerando que o falecimento do senhor Nelson entristeceu grande parte de nossa comunidade, pois era pessoa muito querida e conhecida, requeremos ouvir o plenário, na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nelson Cinti, ocorrido no último dia 16 de fevereiro, e que deste nosso ato seja dado ciência à família, à rua São Gabriel, 136, Jardim Industrial. Mário Mardegan, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento da senhora Maria Manteiga Almeida, ocorrido no último dia 6 de fevereiro de 99, aos 91 anos de idade, considerando que a senhora Maria Manteiga Almeida era viúva e deixa os filhos Lourdes, Ari e Rui, considerando que o falecimento da senhora Maria Manteiga Almeida entristeceu muitas pessoas, pois era querida por todos aqueles que com ela tiveram a oportunidade de conviver, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Manteiga Almeida, ocorrido no último dia 6 de fevereiro de 99, aos 91 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada ciência à família enlutada, à rua Aloísio de Azevedo, 778. Nelson Reis Alves, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar. O presente requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor Sérgio Luiz Salineiro, ocorrido no último dia 10 de fevereiro de 99, aos 40 anos de idade, considerando que o senhor Sérgio Luiz Salineiro deixa os pais, o senhor Armando Salineiro e a senhora Maria Biagi Salineiro e os irmãos Armando e Paulo, considerando que o falecimento do senhor Sérgio Luiz Salineiro entristeceu muitas pessoas, pois era querido por todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de conviver. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar
pelo falecimento do senhor Sérgio Luiz Salineiro, ocorrido no último dia 10 de fevereiro de 99, aos 40 anos de idade, e que deste nosso ato seja dada ciência à família, a rua Praça Saxuquinó, 22. Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 99, Nelson Reis Alves, vereador, PPB. O presente requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar, o requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a partir de 9 de fevereiro de 1999, o coronel PM Júlio Gomes da Luz foi designado a assumir o comando do policiamento interior em São Paulo, considerando que o coronel PM Júlio Gomes da Luz comandou o CPI 5 de Araçatuba desde 5 de janeiro de 95, trabalho que realizou com dedicação, revelando sua competência e respeito à comunidade araçatubense, tendo inclusive sido homenageado com o título de cidadão araçatubense. Considerando que desde seu ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 8 de março de 1965, o coronel Júlio Gomes da Luz transpôs todos os cargos de sua carreira, a maioria deles por merecimento, dado o seu elevado preparo, haja vista os inúmeros cursos e estudos que realizou. Considerando que, nesta oportunidade, desejamos pleno êxito nas atividades que assumirá no novo comando, deixando registrado, através desta Casa de Leis, o reconhecimento do povo araçatubense pelo trabalho que aqui realizou. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao coronel PM Júlio Gomes da Luz, que a partir de 9 de fevereiro de 99 foi designado a assumir o comando de policiamento interior em São Paulo, e que deste nosso ato seja dada a ciência ao senhor governador do Estado de São Paulo, ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ao homenageado. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 99, Mário Mardegan, vereador, PRP. O presente requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar, o requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento do senhor Celso da Silva, ocorrido no dia 12 de fevereiro de 99, aos 54 anos de idade, considerando que o senhor Celso entristeceu grande parte de nossa comunidade, pois era pessoa muito querida e conhecida, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Celso da Silva, ocorrido no último dia 12 de fevereiro, e que deste nosso ato seja dada ciência à família enlutada na rua Imaculado Coração de Maria, 115, bairro Paraíso. Mário Mardegan, vereador, PRP. O presente requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar, o requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento da senhora Polixene Melio, ocorrido no último dia 7 de fevereiro, aos 76 anos de idade, considerando que a senhora Polixene deixa o esposo, o senhor Antônio Melio, e os filhos Ângelo, Jorge e Anitza, considerando que o falecimento da senhora Polixene entristeceu muitas pessoas, pois era querida por todos aqueles que com ela tiveram a oportunidade de conviver. Considerando que cumpre o Poder Legislativo, ainda que postumamente, homenagear as pessoas que contribuíram para o engrandecimento da comunidade, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Polixene, ocorrido no último dia 7 de fevereiro de 99, aos 76 anos de idade, e que deste nosso ato seja dado ciência à família enlutada na rua Aguapeí, 1029. Tadami Kawata, vereador, PTB. O presente requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar, o presente requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. E assim encerramos o grande expediente desta sessão. Passaremos agora para o pequeno expediente. Com a palavra os seguintes vereadores, que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos de seu tempo para outro vereador. Edival Antônio dos Santos, Hélio Correia,
Jaime José da Silva. Com a palavra, o vereador Edival Antônio dos Santos, que cede 5 minutos ao vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço ao vereador Edival pela cessão do seu tempo e venho a essa tribuna mais uma vez para criticar a administração municipal. O que eu vou mostrar aos senhores agora bem demonstra como anda a administração no município de Araçatuba. No ano de 1997, no dia 1º de dezembro, nós fizemos uma indicação à prefeitura pedindo à senhora prefeita a roçagem e limpeza de um terreno baldio localizado entre as ruas Santo Antônio Maria Clarete, Dona Ida, Rogaciano Nolasco, Maurício de Nassau e Saldanha Marinho, localizadas no bairro Novo Paraíso. Agora, no começo do mês, a prefeitura nos manda, no dia 1º de fevereiro de 99, nós fizemos a indicação dia 1º de dezembro de 97. Um ano e tanto depois, 1 ano e 3 meses depois, a prefeita manda dizer que o serviço já foi executado pela SOSP. Se essa indicação foi atendida 1 ano e 3 meses depois, eu lamento profundamente, porque a população daquela localidade, o povo, os munícipes que ali residem, deve ter sofrido barbaridade. Se eles cumpriram a tarefa de administrar a cidade, esse terreno deve ter sido roçado umas 4 ou 5 vezes. E, lamentavelmente, é que, na época, eu ainda era líder da senhora prefeita. Veja o tratamento que o vereador recebe em Araçatuba. 1 ano e 3 meses depois, manda dizer que foi feito o serviço. Era melhor não dizer mais nada. Era melhor ficar quieto. Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, de não mostrar que a administração está tão inoperante que os seus servidores diretos, que os seus secretários e diretores não estão fazendo bolhufas ali. Nada, absolutamente nada. Usando a administração e governando. Olha, eu não sei nem dizer de que forma. Gostaria que o Jabor dissesse o que está acontecendo nessa turma, que ele tem mais palavras que eu para dizer. Mas a inépcia administrativa é tão flagrante, é tão exuberante, que nós, às vezes, não acreditamos no que estamos vendo. Sai um caminhão do SOSP, com 4, 5 pessoas, 2 trabalham e 3 ficam olhando. Isso não existe. Isso não pode. Isso tem que acabar. Ou a administração municipal irá de mal a pior, e Araçatuba também irá de mal a pior. E nós, vereadores, vamos ter que prestar conta à população. Então, eu acho que chegou a hora, esperamos bastante, 2 anos, não adianta mais dizer que não tem dinheiro, não tem porque não quis ter, não tem dinheiro porque não quis guardar o dinheiro público municipal, não tem dinheiro porque esbanjou o dinheiro numa folha de pagamento, pagando quem não tem o que fazer. Chega! Nós temos que tomar medidas e isso tem que acabar. O município não aguenta mais. Os munícipes não aguentam mais. Araçatuba precisa dar um basta disso tudo. E eu estarei junto com a população para dar esse basta. Não tenham dúvida disso. Acompanhei, lutei, ajudei a eleger durante 2 anos. Estive pronto nesta casa ajudando em tudo que foi pedido. Agora chega. Chega mesmo. A população não aguenta mais. Nós temos que tomar medidas para que a administração ou governe ou deixe o cargo. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador faz uso da palavra, vereador Hélio Correia. Na sua ausência, vereador Jaime José da Silva. Dispensa. Próximo vereador, José Américo do Nascimento. Dispensa. E assim encerramos o pequeno expediente desta sessão. Iniciamos agora a ordem do dia da terceira sessão ordinária da 12ª legislatura. Item primeiro, discussão única do veto total ao autógrafo número 185/98, PL número 148/98, de autoria do Executivo Municipal. Revoga em todos os termos a Lei Municipal 5.178, de 30 de dezembro de 1997. A Comissão de Justiça dará parecer pela ilegalidade do veto, solicitando ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O veto é ilegal, carecendo de justificativa jurídica. Decisão da comissão. As razões do veto não procedem pela ilegalidade do veto, propugnando por sua rejeição. É o meu parecer. Araçatuba, 11 de fevereiro de 99. Jaime José da Silva, relator. Acompanho o parecer do relator. Os vedis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário, Carlos Hernandes, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do veto. Ele não fala em ilegalidade. Antônio Carneiro da Silveira. Antônio Carneiro da Silveira, rejeita o veto. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, rejeita o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, rejeita o veto. Avelino Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Avelino Aparecido Rocha, rejeita o veto. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, rejeita o voto. Perdão, o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Carlos Alberto de Almeida Normanha, rejeita. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, rejeita o veto. Édipo Pereira. Édipo Pereira, rejeita o veto. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, rejeita o veto. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, rejeita o veto. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, rejeita o veto. Carlos Hernandes, rejeita o veto. Carlos Hernandes, rejeita o veto. Mário Aparecido Pavan, Birubiru. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, rejeita o veto. Mário Mardegan. Mário Mardegan, rejeita o veto. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Sidnei Giron. Sidnei Giron, rejeita o veto. Valério Cambuí. Valério Cambuí, rejeita o veto. Tadami Kawata. Rejeita o veto. Tadami Kawata, rejeita o veto. Senhor presidente, informamos o resultado dessa votação. 17 vereadores rejeitaram o veto. E vereadores ausentes, tivemos 2. Fica rejeitado o veto total autógrafo 185/98, do PL 148/98, de autoria do Executivo Municipal, que revoga em todos os termos a Lei Municipal 5178, de 30 de dezembro de 97.
Segundo item, discussão única do veto total ao autógrafo 186/98, PL 154/98, de autoria do Executivo Municipal. Altera as redações do caput do artigo 8º e 9º da Lei Municipal 4459, de 26 de maio de 1995. A Comissão de Justiça exala parecer pela ilegalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O veto é ilegal, carecendo de justificativa jurídica. Decisão da comissão. As razões do veto não procedem pela ilegalidade do veto, propugnando por sua rejeição. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanho pela ilegalidade os vereadores Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O veto está em discussão. Ninguém quer discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal os seus vereadores para a votação do veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa mantém o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho rejeita. Avenida Aparecido Rocha. Avenida Aparecido Rocha rejeita o veto. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané rejeita o veto. Carlos Alberto e Almeida Normanha. Carlos Alberto e Almeida Normanha rejeita o veto. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana rejeita o veto. Ed Pereira. Ed Pereira rejeita o veto. Edivaldo Antônio dos Santos. Edivaldo Antônio dos Santos rejeita o veto. Hélio Correia. Hélio Correia ausente. Jaime Zé da Silva. Jaime Zé da Silva rejeita o veto. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento rejeita o veto. Carlos Hernandes rejeita o veto. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Mário Aparecido Pavan Birubiru rejeita o veto. Mário Mardegan. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves mantém o veto. Sidney Giron. Sidney Giron rejeita o veto. Valério Cambuí. Valério Cambuí rejeita o veto. E Tadami Kawata. Rejeita o veto. Tadami Kawata rejeita o veto. Eu queria justificar meu voto, senhor presidente. Depois que proclamar o resultado, é claro. O vereador Antônio Edivaldo Costa retifica o voto pela rejeição. Antônio Edivaldo Costa rejeita, portanto, o veto. Senhor presidente, informamos o resultado dessa votação. Nós tivemos 17 vereadores que rejeitaram o veto. Um vereador manteve o veto e o outro vereador esteve ausente. Fica rejeitado o veto total ao autógrafo 186/98 do PL 154/98 de autoria do Executivo Municipal, que altera as redações do caput do artigo 8º e 9º da Lei Municipal 4459 de 26 de maio de 95. Com a palavra o vereador Nelson Reis Alves, que irá justificar o seu voto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero declarar o meu voto e o porquê do meu voto contrário de todos os outros vereadores. Eu quero deixar claro o seguinte. Quanto à legalidade e à constitucionalidade, não assiste razão à senhora prefeita. A Câmara pode legislar sobre a matéria, quando quiser, e decide pela maioria dos seus membros. Apenas votei contra, porque entendo o sofrimento das pessoas que moram de frente às ruas onde se faz feira municipal. Em homenagem a esses moradores é que eu mantive o veto,
Porque você ter feira de manhã em frente à sua casa, depois você ter feira à noite em frente à sua casa, é um transtorno. Impede as ruas, o veículo não pode entrar na garagem. Uma porção de coisas que traz transtorno às famílias que residem nessas ruas. Então, em homenagem a esses cidadãos, é que eu mantive o meu veto. Quanto à legalidade, a Câmara pode legislar sobre a matéria a hora que quiser. Muito obrigado. Terceiro item, primeira discussão do projeto de lei complementar número 018/98, de autoria do Executivo Municipal. Inclui item e altera a tabela 5 da lei complementar número 50, de 18 de dezembro de 97. Pela Comissão de Justiça, o edil Jaime José da Silva, presidente, dará parecer pela legalidade do projeto, apresentando a emenda ao artigo 5º. Solicitando ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. Conforme disposição do Departamento Jurídico da Casa, seria a lei inconstitucional, tendo em vista a flagrante violação do princípio da anterioridade da lei, relativa a tributos. Tal assertiva, na hipótese em questão, condiz com a realidade apenas parcialmente, posto que o princípio da anterioridade aplica-se tão somente nos casos de criação ou majoração de tributos, hipótese correspondentes apenas àquela prevista no artigo 1º do projeto de lei complementar em exame. Com efeito, a hipótese do artigo 2º traz benefícios ao contribuinte, reduzindo a tributação em 50%, na média, e, em alguns casos específicos, em até 2/3. Além do que, especifica com mais propriedade a hipótese de incidência do tributo, melhorando a questão da equidade na cobrança de taxa de licença para ocupação diária, fazendo justiça na cobrança do tributo, ao especificar que as áreas centrais de maior potencialidade continuem recolhendo a taxa de valor atual, enquanto que as áreas periféricas tiveram valor reduzido, conforme acima exposto. O projeto, portanto, é legal, desde que seja aprovada emenda modificativa do artigo 5º, estabelecendo a retroatividade apenas para o disposto no artigo 2º. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de lei complementar, com a emenda apresentada. É o meu parecer, Araçatuba, 8 de dezembro de 98, Jaime José da Silva. Acompanhavam os pareceres do relator, os edis Antônio Edivaldo Costa e Clemente. Não, desculpa, só o vereador Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer pela Comissão de Justiça do vereador Nelson Reis Alves.
o parecer do vereador Nelson Reis Alves é pela legalidade com a emenda. Pela Comissão de Finanças, o edil Antônio Carneiro Silveira, presidente, pronuncia-se favorável ao projeto, apresentando a emenda ao artigo 5º. Ainda pela Comissão de Finanças, os edis Carlos Alberto de Almeida Noronha e Sidney Girão exaram parecer favorável ao projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda às emendas apresentadas ao projeto. Emenda modificativa. Acrescente-se ao artigo 5º do projeto de lei complementar 18/98, após a expressão 1º de janeiro de 98, o seguinte: exceto o disposto do artigo 1º, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro do ano 2000. Jaime José da Silva, vereador PSDB. Emenda substitutiva número 2. O artigo 5º do projeto de lei complementar 18/98 passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Revogando-se as disposições em contrário, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro do ano 2000. Antônio Carneiro da Silveira, vereador PSDB. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça às emendas apresentadas ao projeto. As duas emendas apresentadas tiveram por objeto ou por objetivo ilidir a inconstitucionalidade do artigo 5º. A emenda apresentada pelo vereador Antônio Carneiro da Silveira joga para efetiva cobrança o tributo a partir do ano 2000, talvez preocupado com essa possibilidade da retroação, o retroácio e impégios. Na realidade, a retroação foi benéfica. Portanto, é plausível, é constitucional a entrada em vigor da lei a partir de agora, ou inclusive retroagir. O que não pode ocorrer é a aplicação imediata ou a retroação do dispositivo que cria ou majora tributo. Contudo, é lícito ao vereador apresentar emenda desse teor. Portanto, pela legalidade da emenda apresentada. Das emendas. Embora uma seja prejudicial, a do vereador Antônio Carneiro da Silveira, seja prejudicial ao contribuinte. Solicitamos o parecer do edil Clemente Cabazana. Pela legalidade das emendas. Solicitamos o parecer pela Comissão de Justiça do vereador Nelson Reis Alves. Pela legalidade das emendas. Suspendemos a sessão por até 5 minutos para que os senhores vereadores possam estudar o projeto de lei complementar. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avenida Aparecido Rocha. Presente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané,
ausente. Carlos Alberto Almeida Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Edio Pereira, presente. Edivon Antônio Santos, presente. Hélio Correia, ausente. Jaime Zé da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, presente. Bonifácio Campané também está presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Sidney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, presente. 18 vereadores estão presentes e apenas um ausente. Tendo o número regimental, reiniciamos a presente sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Antônio Candido Silveira. Eu retiro a emenda apresentada ao PLC em questão. Atendendo ao requerimento verbal do vereador Antônio Candido Silveira, fica retirado a emenda substitutiva ao artigo 5º do projeto de lei complementar 018/98. O presente projeto está em discussão. Ninguém quer discutir. O projeto está em votação. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Solicito ao senhor secretário Carlos Hernandes que faça chamada nominal para a votação da emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Antônio Carneiro da Silveira. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Antônio Edivaldo Costa, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avenida Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto Almeida Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Edmo Pereira, sim. Edivon Antônio dos Santos, se abstém. Hélio Correia, ausente. Jaime Zé da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Sidney Giron, sim. Valério Cambuí, sim. Tadami Kawata, sim. Senhor presidente, 17 vereadores votaram pelo sim. Um se absteve e um ausente. Aprovada a emenda apresentada pelo vereador Jaime José da Silva. Em votação, o projeto em globo com a emenda aprovada. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que faça chamada nominal para a votação. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Antônio Edivaldo Costa, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avenida Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto e Almeida Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Edio Pereira, sim. Edivon Antônio dos Santos, não. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Sidney Giron, sim. Tadami Kawata, Valério Cambuí. Sim. Senhor presidente, informamos que 17 vereadores votaram pelo sim, um pelo não e um ausente. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 018/98, de autoria do Executivo Municipal, que inclui item e altera a tabela 5 da lei complementar número 50, de 18 de dezembro de 1997. Quarto item, discussão única do projeto de lei número 007/99, de autoria do Executivo Municipal,
altera disposições da Lei Municipal 4981, de 5 de março de 97. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal e meritório. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer do relator, os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 007/99, de autoria do Executivo Municipal. Quinto item. Discussão única do projeto de lei número 207/98, de autoria do edis Sidney Girão e Antônio Caneta Silveira. Denomina João Carlos Rodrigues Souza a Rua 15, localizada no loteamento residencial Vista Verde. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto é legal e meritório. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando sua aprovação. É o meu parecer, Jaime José da Silva. Acompanha o parecer, vereador Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. É o outro. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 207/98, de autoria dos edis Sidney Girão e Antônio Carneiro Silveira. Denomina João Carlos Rodrigues Souza a Rua 15, localizada no loteamento residencial Vista Verde. Sexto item. Discussão única do projeto de lei número 208/98, de autoria do edil Sidney Girão. Denomina Mauro José Bachega a Rua 16, localizada no loteamento residencial Vista Verde. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal e meritório. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando sua aprovação. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Pela legalidade acompanham também os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. Solicitamos ao senhor secretário, Avelino Aparecido Rocha, que proceda à leitura de emendas apresentadas. Emenda modificativa. Na emenda e no artigo 1º do projeto de lei 208/98, onde se lê Bachiega, leia-se Bachiega. Bachiega, com 2 Cs e 2 Gs. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça. O vereador Jaime José da Silva. Pela legalidade. Pela Comissão de Justiça, vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade. Pela Comissão de Justiça, vereador Nelson Reis Alves. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir. O projeto está em votação. Em votação a emenda... Quem apresentou a emenda? Em votação a emenda apresentada pelo vereador Sidney Girão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto em globo com a emenda apresentada e aprovada. Os vereadores que forem favoráveis
permaneçam como estão. Aprovado. Consultamos o plenário se dispensa da redação final o projeto. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 208/98, de autoria do edil Sidnei Girão. 7º item. Discussão única do projeto de resolução número 003/99, de autoria do edil Bonifácio Campaner. Constitui comissão especial de 3 vereadores para visitar as casas de recuperação de viciados em drogas do município de Araçatuba e da outras providências. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto, solicitando ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto de resolução é legal e meritório. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de resolução, propugnando por sua aprovação. Vereador Jaime José da Silva, relator. Opinam pela legalidade também os vereadores Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir. O projeto está em votação. Em votação, o projeto é em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei de resolução número 003/99, de autoria do edil Bonifácio Campaner. Encerrada assim a ordem do dia da terceira sessão ordinária, convidamos os senhores vereadores para a sessão solene do próximo dia 19, sexta-feira, em que a Câmara Municipal estará homenageando em memória o senhor Vitório Polizelli. A todos, nosso muito obrigado e uma boa noite.